pessoal, me chamo Flaviane Leite, sou bióloga e trabalho na Cotraf. E hoje nós vamos falar sobre as plantas alimentícias não convencionais. Então, você já deve ter ouvido falar nesse termo punks, que são as plantas alimentícias não convencionais. São plantas, que deixaram de ser consumidas, devido ao seu valor cultural, histórico, mas que são plantas ricas em nutrientes e que podem ajudar a fortalecer o nosso sistema imunológico. Então, o termo punk, como eu falei, são as plantas alimentícias não convencionais. São plantas alimentícias porque elas podem ser consumidas, no entanto, elas são não convencionais porque elas não são produzidas comercialmente, em grande escala. Mas elas têm um potencial enorme devido à sua variedade de espécies e também de nutrientes que elas possuem. Então, hoje eu vou apresentar para vocês um pouco dessas plantas alimentícias não convencionais. Então, só trazendo uma curiosidade, a nossa alimentação, nós consumimos basicamente 12 espécies diferentes na nossa alimentação diária, no café da manhã, almoço e janta. Então, para falar para vocês que nós temos uma diversidade muito grande de espécies, com as quais nós podemos nos alimentar. No entanto, nós acabamos restringindo a nossa alimentação a apenas 12 espécies. Então, hoje, depois que vocês assistirem essa aula, vocês vão poder, conhecer melhor as punks e, quem sabe, até introduzir na alimentação de vocês. Por que é interessante colocar as punks na nossa alimentação? Porque a gente vai estar trazendo para a nossa alimentação uma diversidade maior de nutrientes, Vamos enriquecer a nossa alimentação com nutrientes, com plantas que são de fácil acesso, de fácil cultivo, como são as punks, e vocês também vão estar melhorando o nosso paladar gustativo, já que a gente restringiu tanto o nosso paladar ao consumo apenas de 12 espécies do nosso cotidiano. Então as punks também, elas podem estar auxiliando a gente melhorar o nosso paladar, conhecer novos sabores. Então, agora eu vou trazer algumas curiosidades em relação às punks, Então, qual é o diferencial das plantas alimentícias não convencionais, E por que nós devemos consumir essas plantas? Então, são plantas, que são espontâneas, ou seja, são plantas de fácil cultivo. Então, diferente das hortaliças convencionais, que são menos resistentes a pragas e que necessitam, muitas vezes, de uma irrigação maior, as punks, elas são espontâneas, elas ocorrem naturalmente em alguns lugares, como parques, jardins. Com certeza, você, agricultor familiar, se você der uma volta aí no quintal da sua casa, você vai identificar várias punks que nós vamos apresentar hoje, Então, por que consumir as punks? Como eu falei, são plantas que requerem um cuidado menor, são mais resistentes a pragas, São ricas em fibras e compostos bioativos, então são plantas ricas em nutrientes, Elas possuem proteínas e compostos bioativos, a exemplo de muitas delas aqui contêm antioxidantes, que são muito importantes para a nossa saúde celular, melhoram também o nosso sistema imunológico, como a gente vai ver, algumas plantas possuem nutrientes, e esses nutrientes são importantes para fortalecer o nosso sistema imunológico. E o consumo dessas plantas não convencionais também, como eu já falei, vai ajudar a melhorar o nosso repertório gustativo. A gente está muito acostumado a consumir somente e sentir o gosto, do que é doce e salgado. E essas plantas também vão oferecer esse repertório diferenciado para a gente melhorar também o nosso paladar. E as punks, elas são um ótimo caminho para você manter uma alimentação adequada, saudável e responsável. Então agora a gente vai falar algumas dúvidas frequentes em relação às punks. Então as punks, elas são apenas matos ou plantas que nascem de forma espontânea? Com certeza vocês já ouviram essa associação de punks e mato, Então assim, as punks, elas são matos, Então muita gente fala que algumas punks que a gente vai apresentar aqui, elas são conhecidas como matos. Por quê? Porque o mato é uma planta que cresce de forma espontânea, Então algumas punks, elas são conhecidas também como matos. Inclusive algumas pessoas até falam que elas são chamadas de matos de comer.
Porém, nem todo mato ele é comestível e é considerado uma punk, né? Porque o mato, né, as plantas que a gente chama de mato, são aquelas plantas mais espontâneas. Algumas delas, elas têm até propriedades medicinais, mas nem todo mato ele é considerado punk e também não pode ser comestível, né? Então, outra pergunta também frequente, outra dúvida frequente em relação às punks é se as punks têm gosto ruim. E aí eu já vou adiantar dizer a vocês que não, pelo contrário. Algumas das punks que a gente vai apresentar, elas são muito saborosas. Então a gente precisa desconstruir isso de que a punk ela tem um sabor ruim. Não, a gente vai ver, né, na prática, com a degustação de algumas receitas, que as punks, pelo contrário, elas são muito saborosas. O consumo de punks é seguro? Então, as plantas alimentícias não convencionais, né, todas essas que a gente tem já divulgadas, são plantas que foram pesquisadas cientificamente, né, passaram por estudo e identificaram seus nutrientes, a sua importância para o consumo e, por isso, essas plantas elas são seguras sim, porque já houve um processo de estudo, né, de estudo científico e de divulgação dessas plantas. Eu posso colher as punks em qualquer lugar, como eu falei a vocês, as punks, elas são espontâneas, então algumas a gente encontra nos quintais, nas ruas, né? Mas, no entanto, a gente não pode coletar punks em qualquer lugar, né? Então a gente pode, por exemplo, cultivar essa punk no nosso quintal ou coletar ela se ela já ocorre de forma espontânea no quintal. Porém, a gente não pode, por exemplo, eu estou passando aqui na rua, né, na cidade que eu moro, e eu achei uma punk ali no cantinho do passeio. Eu posso arrancar aquela punk e levar para casa e consumir? Não. Por quê? Porque esse ambiente é um ambiente muito poluído. Então, eu posso levar uma planta já contaminada, né, e acabar ingerindo, consumindo um micro-organismo que pode ser não ser prejudicial à minha saúde. Então, não é indicado consumir as punks colhidas de qualquer ambiente. É melhor você cultivar elas em casa e, se você for coletar ela ocorrendo de forma espontânea, que seja um ambiente seguro. E quais são, então, os benefícios para a saúde? Como eu falei a vocês, as punks, elas contêm nutrientes, né, que muitas vezes a gente só encontra em alimentos específicos. Então, são plantas ricas em nutrientes, compostos bioativos, muitas delas também ricas em proteínas, e por isso elas são indicadas, né, até para melhorar o nosso sistema imunológico. Quais são as partes que são comestíveis das punks? Então, nós temos aqui nós temos um repertório diferenciado de punks, né? E quais são as partes que nós podemos consumir? Nós podemos consumir raízes, como é o caso aqui, né, da mandioca. Nós podemos também consumir tubérculos, bulbos, né, folhas, caules. Então, a gente tem aqui, né, vocês vão ver que boa parte das punks a gente vai utilizar praticamente as folhas, mas também podem ser consumidas raízes, bulbos, tubérculos. Inclusive, algumas punks também nós podemos consumir as flores, né? Então, eu trouxe aqui só a nível de exemplificação. Então, agora nós vamos falar as formas que nós podemos consumir as punks. Então, as punks elas podem ser consumidas tanto in natura, né, na forma de saladas, sucos verdes, como também processada. Algumas plantas a gente vai ver que elas precisam passar por um processamento, no caso, serem refogadas ou até passar pelo processo de branqueamento, né, que é você coloca a água para ferver e quando a água estiver fervendo, você coloca a folha, deixa ela passar por processo de fervura de 2 minutos e depois coloca essa folha em água gelada. Isso porque algumas folhas elas têm concentrado algumas substâncias que são tóxicas. A exemplo, o oxalato de cálcio. Então, elas precisam passar pelo processamento, né, com alta temperatura para eliminar essas substâncias, né? E daí você pode utilizar, depois que passou por esse processo, refogadas, né, a depender do tempero que você queira colocar e fazer ela refogada, como também utilizar ela após o branqueamento para o preparo de saladas e inserir também em outras receitas.
E agora nós vamos conhecer algumas punks. A primeira punk que eu trouxe para apresentar a vocês é o caruru ou bredo, né? Conhecido também em algumas regiões como bredo. Então, essa é uma planta que é espontânea, né? E também é uma planta que é considerada bioindicador de solo, solos ricos em nitrogênio. Então, se você chega no local e vê a ocorrência dessa planta, isso já te indica que aquele solo está rico em nitrogênio. Então, o bredo, né, ele, para ser consumido, são consumidas as folhas, né? Também pode ser consumido a flor e também essa semente aqui, que é o amaranto. Depois a gente vai passar uma receitinha com como consumir o amaranto, né, que é essa sementinha do bredo. Então, como eu falei, essa planta ela só pode ser consumida se ela for refogada ou passar pelo processo de branqueamento. Então, essa planta ela é rica em alguns nutrientes, como o cálcio, ela é rica em fibras e também rica em proteína. Então, antigamente, muitas pessoas, né, consumiam o bredo ou o caruru, né, para ter acesso a uma fonte de proteína. Então, o caruru, ele também é rico em cálcio, cobre, né, e zinco. No caso, o zinco é um nutriente muito importante para os nossos neurônios, né? Então, quem quer ter um sistema nervoso, né, conservado e funcionando bem, é interessante consumir esse nutriente, que é o zinco. Como eu falei, pode ser consumido a folha, as flores e também a semente, que é o amaranto, porém, eles precisam passar pelo processo de ou ser refogado ou ser branqueado. E esse alimento, o bredo, ele pode estar sendo utilizado para enriquecer algumas receitas, né? Como omeletes, pode ser consumido também com arroz e até mesmo no refogado. Então, a próxima punk que a gente vai apresentar é essa daqui, a língua de vaca, né? A língua de vaca também é uma planta espontânea. A gente pode encontrar a língua de vaca facilmente em jardins, em terrenos. E também os agricultores, né, que têm no seu quintal também podem encontrar a língua de vaca com facilidade. Ela possui um alto teor de zinco, potássio, magnésio, né, e ferro e proteína. É interessante salientar que a língua de vaca ela tem dois nutrientes importantes, que é o zinco, como eu falei, que é muito bom para os nossos neurônios, né, para a manutenção dos nossos neurônios, e o magnésio, que está relacionado também à proteção das funções cerebrais. Então, quem tem problemas de memória, quem quer prevenir também o Alzheimer, deve consumir alimentos ricos em zinco e magnésio. Então, a gente tem aqui na língua de vaca, né, uma planta que é rica nesses nutrientes, né, é de fácil acesso e podem estar sendo utilizadas na alimentação. Então, como é que eu posso consumir a língua de vaca? Eu posso consumir as folhas, né? Ela pode ser consumida in natura, se a gente pegar as folhas mais novas, né? Aquelas folhas mais novinhas, e pode ser também, preferencialmente, consumida refogada. Como eu falei, a gente também pode estar pegando a língua de vaca e estar inserindo em outras receitas, né? De refogados, enriquecendo também pães, né? Bolos. Então, vai depender da sua criatividade estar inserindo esse nutriente, né, na sua alimentação. A língua de vaca, ela também é utilizada como planta medicinal, né, e ela tem características de ser anti-inflamatória e também antibacteriana. Então, você pode também estar utilizando a língua de vaca para fazer saladas e aí você pode estar inserindo outros alimentos também para enriquecer essa salada com a língua de vaca e você vai estar consumindo nutrientes muito importantes, principalmente para o sistema nervoso. Então, nossa próxima punk aqui a ser apresentada é a beldroega. A beldroega também é uma planta de característica espontânea, né? É muito comum a gente percorrer nas ruas, praças, nos quintais e a gente encontra a beldroega. A beldroega, ela também é uma planta que é bioindicadora de solo, né? Geralmente, nos lugares onde a gente encontra a beldroega, isso sinaliza que aquele solo é um solo rico em matéria orgânica e bem estruturado.
Então, se você quer uma dica de saber como anda o solo da sua propriedade, se aparecer o beldroega, você pode ter certeza que o seu solo está rico em matéria orgânica e bem estruturado. Então, a beldroega, ela pode ser consumida as folhas e também os seus talos. E a beldroega, ela é rica em ômega 3, que é um nutriente muito importante para proteger o nosso sistema cardiovascular. Então, é importante a gente inserir esse alimento, esse nutriente na nossa alimentação. Como vocês sabem, o ômega 3, ele é encontrado em alguns alimentos específicos. E esses alimentos, muitas vezes, eles são caros, Então, a beldroega, ela é uma fonte de ômega 3, Está disponível, é de fácil acesso, de fácil cultivo e é excelente para o preparo de saladas, Como eu falei, ela pode ser consumida tanto in natura quanto também de forma de refogados, e aí você escolhe também onde você pode estar inserindo essa planta em diversas receitas, A beldroega, ela também possui outros nutrientes, como magnésio e zinco. Então, quem quer proteger o seu sistema nervoso, quem tem problemas de memória, também pode estar consumindo essa planta e encontrando esses nutrientes, como eu falei, o magnésio e o zinco. E ela tem também um potencial antioxidante muito importante, Quando as nossas células têm um teor alto oxidativo, nossas células podem desenvolver um processo de câncer. Então, consumir alimentos que são antioxidantes é muito importante para a prevenção de algumas doenças, dentre elas o câncer. E agora nós vamos apresentar uma outra punk, que é a Ora pronobis. A Ora pronobis é uma planta que é rica em proteína. Muito tempo no passado, muitas pessoas consumiam a Ora pronobis para substituir a carne. Então, é uma planta rica em proteínas. Além de ser rica em proteínas, a Ora pronobis, ela também é rica em alguns nutrientes, como vitamina A, vitamina C e B9. E, juntamente com as fibras, elas ajudam a melhorar o funcionamento do intestino e também elas devem ser consumidas preferencialmente de forma refogada ou passar por aquele processo de branqueamento. Se você for utilizar a Ora pronobis numa salada, para enriquecer a salada, você tem que dar preferência das folhas mais jovens, Então ela pode também ser consumida na forma de salada in natura, porém, preferencialmente ela é consumida refogada, após passar pelo processo de branqueamento. Então, as folhas de Ora pronobis também podem ajudar a manter a saúde dos olhos. Então, é uma planta também que é considerada medicinal e pode ser inserida na sua alimentação, tanto por questões medicinais, quanto também para adicionar mais proteína à sua alimentação. Então, a próxima punk que eu vou falar já é uma velha conhecida de vocês, que é a palma. Então, a palma, ela pode ser consumida através de refogados, É só escolher as folhas, as raquetes mais novas, Você retira o espinho e pode fazer o refogado. Em algumas regiões do nosso país, já é muito comum o consumo da palma na alimentação. Não apenas na alimentação animal, mas também na alimentação humana. Por exemplo, o pessoal lá da região da Chapada Diamantina já consome a palma em diversos preparados, dentre eles refogada. Então, a palma, ela é rica em vitamina A, C e do complexo B, rica também em ferro, cálcio e potássio. Então, uma outra maneira também de estar utilizando a palma é fazer o suco verde da palma, Recentemente também, a palma ela foi indicada para fazer tratamento para controle do açúcar. Então, uma boa forma de consumir seria fazendo o suco verde, E em outros países, como exemplo do México, da onde essa planta é originária, as pessoas consomem a palma de diversas formas, inclusive ela é utilizada até no preparo de cosméticos, da própria alimentação. Então, se a gente fizer uma pesquisa, a gente vai achar vários preparados aí com a folha da palma, as raquetes da palma. Além disso, também ela tem um fruto
também é muito saboroso, né? Embora pouco consumido, e também é rico em nutrientes. Então fica a dica aí também de, além de consumir as raquetes da palma, você pode também estar consumindo o fruto da palma. Então, agora nós vamos falar sobre a taioba, né? A taioba, eu estou com uma folha aqui pequena, mas ela é uma folha maior, mais larga, né? A taioba também é considerada uma punk e dela pode ser consumida a folha e também o talo. Para a gente identificar a folha da taioba e não confundir ela com o inhame, então a folha da taioba ela tem uma abertura, né, em formato de coração, saindo aqui da nervura central, né? E ela é toda verde, como vocês podem ver, tanto o talo quanto as folhas, ela é verde. E outra dica também para ajudar a reconhecer e identificar é que a folha da taioba, ela tem um bicozinho assim nela que faz um contorno em toda a sua folha. Então, essa folha da taioba, ela vem sendo muito consumida, né, em restaurantes, né? Ela está muito, digamos assim, na moda, né, o consumo da taioba. Ela é uma planta que é rica em antioxidantes, fibras, ferro e cálcio, magnésio também e vitaminas B e C. As suas folhas também possuem um uso medicinal, né? E elas podem ser utilizadas na terapia contra o câncer. Então, algumas pesquisas aí já vêm vendo o potencial dessa planta para o tratamento específico de câncer, né? Então, mais um motivo, né? Como eu falei a vocês, como ela é rica em antioxidantes, fibras, é interessante a gente estar utilizando na nossa alimentação, né? Também para ajudar a melhorar a saúde celular. Então, como eu falei, a folha da taioba, ela é rica em ácido oxálico. E, nesse caso, ela precisa passar por um processo de cozimento. Então, a gente não indica o consumo da folha da taioba crua, né? Para consumir, é uma folha muito saborosa, porém, nós temos que fazer o processo de branqueamento. Nós podemos também utilizar a folha da taioba para enriquecer outras receitas, né? Nós temos aí o bolinho frito de taioba, né? Arroz com taioba. Podemos utilizar também a folha da taioba como para fazer panquecas, né? E a gente pode utilizar, por exemplo, a folha da taioba e utilizar também como o recheio, já que ela é rica em proteína, a folha refogada da Ora Pronobis. E aí a gente vai ter uma receita totalmente rica em proteínas e vegana. E agora nós vamos falar um pouco de um alimento também que é muito conhecido, que é a abóbora. Mas a abóbora é punk, né? A abóbora em si ela não é punk, porém a sua semente é considerada punk, né? Porque a semente da abóbora ela é altamente rica em nutrientes, no entanto a gente não tem tanto hábito de consumir a semente da abóbora, né? Então a abóbora ela é rica em vitamina A, vitamina C e também em vitamina E. E a gente vai falar um pouco também aqui da semente da abóbora, que contém nutrientes, né, que são muito importantes para a nossa saúde. Então, a semente da abóbora, ela é rica em minerais como o ferro, o magnésio, o zinco. Então, lembra que eu falei a vocês que o magnésio e o zinco estão relacionados ao nosso sistema nervoso, né, cérebro, neurônios. E a semente da abóbora, ela também contém ômega 3. Veja como é rica as sementes da abóbora, né? Então, como é que a gente pode estar consumindo a semente da abóbora para aproveitar todos esses nutrientes? A gente pode tirar as sementes, fazer uma lavagem, né? Colocar essas sementes para secar ao sol e triturar e fazer uma farinha e consumir essa farinha diariamente, no almoço, em sucos. E também a gente pode torrar a semente da abóbora, como a gente tem aqui nesse recipiente, a semente da abóbora torrada, né? E tá consumindo ela como petisco, né? A gente tem o hábito de torrar o amendoim e consumir, então a gente pode também estar torrando a semente da abóbora e consumindo juntamente com a semente esses nutrientes que são muito importantes, principalmente para o sistema nervoso. Então, se você está começando a ter problema de esquecimento, né? Então a gente recomenda que comece a consumir as sementes da abóbora, porque
como eu falei, esses nutrientes como o zinco, o magnésio, né, vão ajudar a fortalecer, né, esses neurônios e cérebros, e isso vai ajudar na melhora da sua memória. Inclusive, quem quer também prevenir o Alzheimer, né, você também deve estar consumindo a semente de abóbora. Nossa última punk aqui que a gente vai apresentar é a chaia. A chaia, ela é uma planta originária do México e ela é da mesma família da mandioca. Vejam que a folha ela tem uma leve semelhança com a folha da mandioca. Essa planta ela é rica em vitamina A, C e complexo B. E também ela é rica em proteínas, né? O seu consumo, né? A chaia ela tem um sabor muito parecido com o do couve, né? E ela, para ser consumida, são as folhas, porém ela tem que passar pelo processo de cozimento e de branqueamento, né? Afinal, ela tem algumas substâncias que podem ser tóxicas. Então, para ser consumida, ela precisa passar por esse processo de branqueamento. A folha da chaia, ela tem uma quantidade de proteína semelhante à do feijão fradinho. Então, algumas pessoas que querem, né, substituir o feijão fradinho, quer dizer, substituir não, mas enriquecer o feijão fradinho, você pode estar utilizando também a folha da chaia. Então, a chaia, ela é uma planta que é muito resistente, né, a solos pobres, ou seja, você pode estar cultivando essa planta se você não tem um solo tão fértil, porque ela consegue se desenvolver bem nesse ambiente e ela também é resistente a pragas e também a baixa umidade. Então, é uma planta que é rica em proteínas, você pode estar cultivando na sua casa para ter um adicional a mais de proteína na sua alimentação, e é uma planta que é de fácil cultivo, né? Não vai exigir irrigação e também é muito resistente a pragas. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham conhecido um pouco melhor das plantas alimentícias não convencionais. Essas plantas elas são muito importantes para fortalecer o nosso sistema imunológico, né? Já que elas têm nutrientes que a gente encontra com dificuldade em alguns alimentos. Inclusive, alguns dos nutrientes que a gente encontra nas punks são alimentos que contêm esses nutrientes, porém de difícil acesso. Então, aqui a gente tem aqui mais uma oportunidade de estar inserindo na nossa alimentação nutrientes importantes, né, para a nossa saúde e também para o nosso sistema imunológico. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, né? Gostaria de agradecer ao programa Bahia Produtiva, da Cotraf, executado pela Cotraf, e a toda a equipe do Bahia Produtiva. E caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem estar passando para a equipe e a gente responde as dúvidas de vocês. Estou aqui de volta para dar algumas dicas de como fazer processamento com punks. Então, a dica de hoje, em primeiro lugar, a gente vai falar sobre o branqueamento, o processo de branqueamento de algumas punks. Para que serve o processo de branqueamento? Serve por dois motivos. Um, que é para eliminar algumas substâncias tóxicas que estejam presentes nas folhas, né? Então, a temperatura elevada vai quebrar essas substâncias. E o segundo motivo é que o processo de branqueamento ajuda a manter a coloração verde das folhas. Então, a gente pode fazer esse processo de branqueamento para também guardar essas folhas, né, e conservar e utilizar nos nossos preparos. Então, o primeiro passo é fazer a higienização das folhas. Após higienizada, nós vamos pegar as folhas e vamos retirar o talo. Após retirar o talo, nós vamos colocar a folha em um recipiente com água fervendo. Então, após 2 minutos, a folha no recipiente com água fervendo, a gente vai retirar essas folhas e colocar ela em um recipiente com água e gelo. Então, pessoal, depois que as folhas passaram por 2 minutos na fervura, nós colocamos aqui no recipiente com água e gelo. Depois desse processo, é só
armazenar as folhas em recipiente e colocar em geladeira, ou fazer o preparo, né? Refogado, ou fazer outros tipos de preparações utilizando a folha já branqueada. Então, pessoal, como vocês viram, o processo de branqueamento é bem simples, né? E vocês podem estar fazendo esse processo de branqueamento também em outras punks, por exemplo, como na folha de chaia, na folha de Ora Pro Nobis, né? Então, é um processo fácil e que conserva tanto a coloração quanto ajuda a eliminar algumas substâncias tóxicas da folha. Até a distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva. Projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia. Executado pela CA, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.